Pela história, um menino assiste televisão e vê, na tela da TV, no meio do povo, alguém que o faz rir, com a leveza e simpatia que são características natas de quem representa. Não só ele, mas milhões espalhados por todo um país, que recebia o tal semelhante do menino toda terça, pela noite, junto de sua trupe, trépida e animada e bem-humorada, para aliviar a tensão da peleja cotidiana. No imaginário do menino, uma certeza: dá para fazer a história ser diferente. Sou eu, negro, lindo e rindo. Do outro lado, a efetividade de seu trabalho e alcance, que apesar de solitário, por vezes, ressoava em muitas vidas, e talvez sem nem mesmo imaginar. Antes menino, hoje homem, em maturação, eu. À frente das câmeras e fazendo rir, lá atrás e aqui, no hoje e agora, Hélio de la Penha. Hélio, muito obrigado por você tá batendo esse papo comigo e eu já começo te perguntando, teve algum momento, assim, cirúrgico que você se deu conta de que estava no imaginário coletivo de todo o país e, sobretudo, no imaginário coletivo de pessoas como nós? Olha, enquanto eu estava em atividade, eu não tive essa consciência não, sabe. Isso eu vinha a aceitar, mais do que perceber, mais recentemente. Eu achava sempre as pessoas falavam, não dava muito crédito, achava que era mais uma forma delicada e carinhosa de puxar o saco. E mais recentemente, quando eu comecei a discutir mais a questão da negritude. E eu acho, cara, para te falar assim mais, para ser mais preciso, eu acho que desde o momento do movimento do Black Lives Matter, e que essa discussão tomou conta, né, do mundo, eu passei a prestar mais atenção, ao que as pessoas, vinham me falando, eh, e isso aconteceu mais recentemente, assim, um pouco antes disso talvez, quando eu comecei a fazer show de stand-up. E eu comecei a trabalhar com os comediantes pretos, sobretudo lá de São Paulo e tal, e que eles falavam, que me viam como referência. E aí eu comecei a entender, porque eram comediantes e tal. Quando as pessoas, assim, que não tinham a mesma profissão que eu não tinha muita, assim, clareza de que, de alguma forma, o fato de eu ser um preto bem-sucedido num ambiente que não se esperava ver um preto, que aquilo fosse influenciar, os mais jovens, entende. Hoje eu já tenho mais noção de que isso é possível, independente da profissão dessa pessoa. É interessante te ouvir falando sobre isso exatamente porque, como eu disse, né, eu fui o menino que, por vezes, na verdade, durante toda a minha infância e até um pouco da adolescência, tive poucas figuras de espelhamento, e você foi por anos uma delas. E você personificava no Caceta uma outra figura também, uma par sua, e aí foi muito interessante que, no início do ano, infelizmente com a morte da Glória Maria, você escreveu na Piauí, você falou: "Temos algo em comum, como sempre comentávamos entre nós, a trajetória solitária de negros pobres e estudiosos que atravessaram o subúrbio carioca para chegar à Zona Sul e ganhar a projeção nacional numa das maiores emissoras do mundo". Era uma autorreferência dupla, né, porque era você sendo você, naquele momento que também, de certa maneira, homenageava a Glória. E já que eu estou falando, né, dessa representação da vida a outras pessoas que já existem, quando foi que você entendeu que a sua vida também importava, além daqueles personagens que você fazia sátira no programa e também ao longo de toda a vida? Olha, aí, da minha vida importar, eu acho que uma coisa que me marcou
foi quando eu pude, de alguma maneira, ajudar os meus pais, sabe, em casa, entende? Porque, inicialmente, começa que meu pai nunca foi de dar mesada, né. Ele me dava o dinheiro certo do transporte e do lanche se lanche tivesse, né. Então nunca tive essa coisa da mesada certa. Mas, à medida que as coisas foram dando certo no programa, sobretudo, eu comecei a perceber que em algum momento eu ia poder ajudá-los. Eles, enfim, se aposentaram, a grana de aposentadoria era baixa e tal, e aí eu comecei a dar um apoio a eles, mas, assim, um momento que para mim foi muito marcante, foi quando eu tive condições de dar um carro de presente para o meu pai, sabe. Uma coisa assim, foi talvez o presente que eu dei para quando somar tudo, aquele carro, um carro usado ainda, sabe, mas tá bacaninha e tal. Eu fui numa loja de carros usados lá na Vila da Penha. O vendedor era um colega de infância lá da rua. Foi muito bom, cara, entendeu. E foi curioso que eu não levei na casa dele. Eu trouxe o carro para minha casa e falei com e chamei ele: "Pô, pai, você tem que vir aqui em casa aqui". Ele falou: "Não, pô, eu tô com um probleminha aqui em casa". Aí ele chegou todo desesperado. Aí: que foi, que foi, Aninho? Qual foi o problema?" Eu falei assim: "Tá lá na garagem". Aí ele foi lá ver. "Mas o que que tem esse problema?" Eu falei: "O problema é que esse carro é teu e tá aqui em casa". Muito bom, muito bom. E é interessante, já faz um link com o que eu quero puxar, porque essa forma de, né, de retribuir através da sua pessoa aquilo que as condições que você teve ao longo da vida e retribuir diretamente para o seu pai. Você é uma figura marcada pela presença dos pais nessa sua da sua trajetória e para os caminhos que você escolheu. Mas além de pessoas, exatamente, né, você foi marcado muito pela educação. Eu estava vendo o TED que você fez e é muito interessante te ver falando sobre isso, porque pode soar até engraçado. A graça justamente é não te ver falando sobre graça. E te ouvir falando um pouco sobre essa questão que, por conta dos seus pais, foi tão preponderante na tua vida. Então, eu queria que agora o Elinho, né, o Hélio Antônio do Couto Filho, falasse sobre a importância da educação para que fosse, enfim, para que pudesse, né, retribuir para o pai, de certa maneira, num carro, tudo aquilo que eles fizeram ao longo da vida. Olha, a educação ela foi eu até falo isso, tenho dado algumas palestras a respeito disso, e que eu falo que a educação foi a ferramenta que eu usei para minha mobilidade social, sabe, porque, as coisas começaram a mudar na minha vida quando eu saí da Vila da Penha e fui jogado no mundo, mais especificamente jogado no Colégio de São Bento, um colégio muito elitista e bem distante da minha realidade, da realidade da Vila da Penha e de tudo mais, sabe. E que era um ambiente onde eu era, efetivamente a ovelha negra, né. E o que acontece, cara, é que eu até falo, cara, que eu não cheguei a sofrer nenhum ato de racismo explícito, mas a situação, as circunstâncias eram bastante opressoras, sabe. Você ficava num Eu estava num ambiente muito distante da minha realidade, um até a forma de chegar no colégio, enquanto alguns colegas chegavam de carro com o motorista, eu tinha que pegar 2 ônibus para estar na mesma sala que eles, né. Então, isso já ia criando uma diferença, mas, por outro lado, isso despertou uma ambição, porque me apresentou um mundo que eu não conhecia, mas me deu vontade de conquistar, né.
o São Bento, de alguma forma, me dava ferramentas para eu conseguir ir galgando esses degraus, né. Eh, Através do colégio, eu consegui passar no vestibular para engenharia, e isso já foi uma grande conquista, assim, para minha família, né. Mas quando eu cheguei na engenharia, eu vi que não era exatamente aquilo que eu queria fazer na minha vida, e que aquilo não me satisfazia, eh eh, sabe, apesar de, ao mesmo tempo em que me jogava numa, numa uma sinuca de bico, né, porque como fazer? Como sair de um curso que era entendeu, o sonho da família, e para fazer o que exatamente? Eu não tinha a condição dos meus novos amigos da Zona Sul e tal, de jogar tudo para o espaço, e meu pai ia me sustentar até a hora que eu descobrisse uma coisa que eu gostasse de fazer. Então, eh, mesmo assim, vendo que não era exatamente a minha vocação, eu completei o curso de engenharia, estagiei em empresa de engenharia, depois eu fui efetivado como engenheiro, e tudo aquilo servia para bancar a minha vida, e enquanto eu tentava descobrir o que eu gostaria mesmo de fazer, sabe. Não tinha essa ideia já premeditada de que, pô, sabe, não, vou escrever, eu vou trabalhar com humor, que é isso que eu realmente gosto. Não tinha realmente essa ideia, mas isso foi acontecendo paralelo ao curso, depois paralelo à minha profissão de engenheiro, e tal. Isso foi acontecendo através das publicações, né, no começo era um jornalzinho, depois virou uma revista e tal, até o momento que a gente foi contratado para ser redator da TV Globo. E ali eu vi que eu podia jogar para o espaço a minha formação de engenheiro, e percebi realmente que era algo que estava ali, uma coisa que eu gostava, sabe, uma coisa que poderia fazer, 7 dias na semana, que não ia me incomodar, entende. Um dos aliás, até uma das evidências para mim de que a engenharia não era a minha praia, ela acontecia justamente no final do domingo, quando acabava o Fantástico, tocava aquela musiquinha do Fantástico, eu falei: "Porra, fudeu, amanhã é". Eh, com os olhos de hoje, olhando para o futuro, olhando para trás, você entende, né, que até mesmo a opção de fazer ali engenharia de produção era era uma estratégia de resistência? Sim, hoje eu vejo que havia uma estratégia de resistência, e havia também uma estratégia de infiltração, né, sabe, que Edu, eu costumo ver, assim, 2 caminhos. Tem o caminho, assim, dependendo da personalidade, da forma que a pessoa, que a pessoa preta se coloca nessa questão da sociedade que a gente vive. Ou você tem um caminho da infiltração, que você vai pelas beiradas e tal, e até, de certa forma, tirando um certo proveito da nossa invisibilidade, né, aí você vai, quando as pessoas perceberem, já aconteceu, né, e você já ocupou um determinado espaço. O outro caminho é o caminho do confronto, né, de gente que tem uma outra atitude, e que tal, e que questiona, e que briga por aquilo, e que, grita alto pelos seus direitos e tal. Enfim, às vezes conquista, às vezes não conquista, mas enfim, o outro caminho também, às vezes, você não chega a lugar nenhum, né. Eu acho que tem a ver com, a forma que a pessoa se vê no mundo, e a personalidade dela para
para uma determinada atitude ou outra, né. Então a minha atitude foi de fato, né, foi estudar, foi enfim, ir comendo pelas beiradas, a um ponto tal que, assim, que eu não passei pelas dificuldades que um ator preto passa para chegar na TV Globo, entende? Porque eu não bati na porta sozinho, eu estava dentro de um grupo de pessoas brancas, pessoas que não éramos, queridinhos de ninguém ali, a gente nenhum de nós conhecia o Boni ou qualquer outro diretor da Globo, entendeu? Não tinha nenhum galã também, sabe, coisa antes, mas assim, a gente chegou lá porque a gente foi procurado a partir do talento, a partir do trabalho que a gente desenvolvia. Isso muda completamente, sabe, eu não tive que provar nada para ninguém, não tive que mostrar: "Olha só o Sim, que eu sei fazer". Não, as pessoas já me buscaram, já nos buscaram por conta de acreditar que a gente saberia fazer aquilo que a gente apresentou. Então, no fim das contas, isso só soma, o coletivo de exceções que acabaram formando a minha vida e que às vezes, assim, eu fico até, quando eu vou conversar com as pessoas, com um garotada mais jovem e tal, eu fico tendo que tomar cuidado, porque muitas situações que eu vivi acabam não servindo como exemplo, sabe, porque a pessoa não vai ter aquelas condições, entende. A educação inclusive é uma delas, porque, todo mundo enfim, eu milito, você viu, tem a biblioteca e tudo, e eu sempre falo que a educação pode mudar a sua vida, mas não é uma garantia, sabe. exato. Uma garantia. E assim, no meu caso, a educação foi favorecida por um ambiente familiar estável, pai e mãe dentro de casa, unidos, presentes e que tinham a consciência da importância da educação. Então, esse ponto de partida é completamente diferente de um outro menino preto que, mesmo que tivesse as mesmas condições materiais, eu não vim da favela, sou da Vila da Penha, mas do asfalto, mas mesmo com essas condições materiais, mas você tem, um pai ausente, uma mãe solo, trabalhando o dia todo, você é largado na rua e tal, sabe, ninguém provando para você que a educação é um bom caminho, aí fica aí nesse caso se torna um discurso vazio dos professores, que você não dá muito crédito no que ele fala, né, realmente fica mais complicado, entendeu. Então, inclusive foi quando eu tive consciência dessa situação, que eu mudei até o meu ponto de vista sobre as cotas raciais das universidades. Porque eu não precisei de cota, não havia cota, entende. Por outro lado, eu estudei num colégio de elite, sabe. Estudei, com bolsa de estudos, né. Minha mãe foi lá pleitear uma bolsa de estudo, ela teve a cara de pau de ir lá pedir ao reitor para eu estudar no São Bento, fiz uma prova, passei, mas ela teve, a audácia de, eh se contrapor, inclusive, ao que achava o meu pai. Meu pai, quando ela falou que: "Ah, vou procurar o São Bento pra levar o Elinho", meu pai falou: "Você tá maluca, né, porra. São Bento é o colégio onde estudam os filhos do meu patrão, o que que tu vai fazer lá?". E ela foi de qualquer maneira, e aí pleiteou pela bolsa e tudo, e aí criou uma situação, excepcional para mim, né. É uma situação excepcional em todos os sentidos. Eu vivia um grande desconforto, que hoje eu tenho essa consciência, né, na época eu só vivia aquele desconforto, não sabia nem de onde vinha aquilo, né, mas por outro lado, eh, fui apresentado a um universo que mudou a minha vida, né.
A gente falou muito, né, desse momento de chegar dessa dimensão, né, essa passagem de tempo. Nessa passagem de tempo, quando você descobre que, de certa maneira, não é ali na engenharia de produção que vai fincar os 2 pés, porque o humor está aparecendo e justamente o talento faz você ser procurado junto com aquela trupe, enfim, dando um salto na sua trajetória, para quem, né, foi roteirista da TV pirata nos anos 80 e depois, né, Caceta, 90 e 2000, o humor, ele foi mais fácil para você, pra criatividade, para o ofício, em 1990 ou agora? Eu acho que são circunstâncias bem diferentes, né. Em 1990 havia uma demanda reprimida, assim, a gente tinha muita coisa que a gente queria falar e que não tinha espaço durante até o tempo da revista e tal, enfim. Quando a gente chegou na televisão, a gente tinha acumulado um monte de coisa que a gente, queria colocar em audiovisual. Então, havia essa facilidade e havia também um espírito da sociedade de extrema liberdade, né. Então a gente tinha um livre pensar total e a sociedade aceitava aquilo, porque a sociedade também estava querendo buscar, o caminho da liberdade, enfim, e com isso testar quais eram os tais limites do humor, entendeu? Na verdade, estávamos testando o limite de tudo, né, sabe, você tinha ali o surgimento do Rock Brasil, o Circo Voador, Titãs, Cazuza, sabe, nossos contemporâneos daquele momento, rompendo barreiras, e a gente na área do humor fazia esse papel também. Então foi um momento muito rico, assim, da sociedade. Hoje em dia o que acontece, assim, o que facilita a minha vida é a maturidade, né, é uma experiência acumulada, que faz com que eu tenha um grande baú de coisas que eu até já produzi, que as pessoas não sabem, e que as pessoas não lembram ou não viram, e que eu acho interessante, posso resgatar e fazer, conexões de assuntos variados e tal. Então tem essa questão. Hoje em dia tem essa coisa enfim, tem toda essa cultura do cancelamento, enfim, do julgamento precoce de tudo, assim, que as redes sociais promovem, que é muito chato, né. É muito chato porque em algum sentido, eh tem uma razão de ser, né, enfim, muitas vezes são questões de luta da sociedade, luta dos pretos, das mulheres, enfim, dos gordos e tudo, né. Eh, por outro lado, eu acho que às vezes acontece um exagero, entende? E as pessoas deixam de levar a vida na esportiva, na brincadeira, sabe? Eu vamos trazer para o meu caso. Porra, o Botafogo acabou de sofrer uma tragédia grega, né. Não, não fala do Botafogo ainda não, não, tem vai chegar no outro, não, vai chegar vai chegar lá. Mas pegando um pouco de gancho. Então, no momento, estou querendo usar só com uma metáfora, que é o seguinte: pô, o Botafogo vivendo essa situação dramática, eu poderia ser um cara que não levasse, na brincadeira as piadas que fazem com o Botafogo, e falar: "Pô, respeita aí, cara, a dor, porra, de um torcedor que, porra, se dedica para o seu time e de repente acontece isso", é levar a sério, isso é um discurso sério, entendeu? Sabe? E na verdade, lógico, estou aqui, fazendo uma comparação meio idiota, porque existem dores mais graves e com consequências maiores, né. Mas, eu acho que muitas vezes as pessoas acabam exagerando, entendeu? E perdendo
perdendo até a razão no seu próprio argumento. Porra, quando você fala que buraco negro é uma expressão racista, porra, sabe, você perde a razão, entende? Porque, entendeu? Se tudo que significa negro, que está associado a uma escuridão, você associa a cor da sua pele, pô, você está se colocando no centro do mundo demais, entende? O que não tem nada a ver com a discussão sobre o racismo, sabe? Sobre o preconceito racial, sobre a discriminação que a pessoa de pele mais escura sofre em relação à pessoa de pele mais clara. Tudo isso faz sentido, mas determinadas expressões, elas não são verdadeiras, entendeu? E hoje em dia são tomadas como certas, a um ponto tal que é melhor você evitar usar do que entrar nessa discussão, porque você faz um texto, você usa a palavra mulata, que sinceramente, no meu entender, e no entender da origem das palavras, não vem de mula. Na verdade, mulata e mula são palavras que vêm a mesma origem, que significa a mistura, a mestiçagem, enfim. É, apesar de eu, de eu ter esse ponto de vista, eu acho melhor evitar, entende? Porque, sabe, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer um texto, falar e usa a palavra mulata, ao invés da pessoa ler o meu texto, ela vai ficar falando sobre aquela palavra. Não quero. Eu quero que a pessoa leia o texto, o resto do texto todo. Então, acabo me submetendo a uma, a um ponto de vista que eu não concordo, sabe? Pegando um pouco do gancho do que você fala, seria então essa política, né, de cancelamento à torto e à direito que faz uma piada dar certo e dar errado? Eu acho que aí tem uma questão até de estratégia, porque a política de cancelamento, ela pode prejudicar um comediante, mas ela também pode favorecer, entendeu? Porque, porque tem muitos comediantes que ele busca esse cancelamento. O cancelamento, ele movimenta muito bem o algoritmo, entendeu? Sabe? O algoritmo fica muito a seu favor se você se você for xingado. Teve um dia aí, deixa eu até lembrar o que que aconteceu comigo. Ah, porra, foi uma dessas histórias do Botafogo que viremos aí a falar mais à frente, mas o que aconteceu foi o seguinte: eu coloquei um post um post provocativo que sacaneava a torcida do Flamengo, que é gigantesca. E o que aconteceu? Aí os caras vieram sentando a porrada, sentando, batendo muito e tal, a um ponto tal que meu filho apareceu aqui no escritório e falou assim: Papai, pô, dá uma olhada lá, de repente você já tá monetizando, que o pessoal tá batendo muito em você. O que dá pra chorar, dá pra fazer rir, né? Em alguns Exa momentos. Eu exatamente. Então eu acho que tem determinados comediantes, até bons comediantes e tal, mas que assim, que eles, eh, trabalham nessa coisa da provocação para colher essa reação, entende? E vou te dizer, cara, tem comediante que a semana que ele não sofre algum cancelamento, o show do cara diminui de plateia, entendeu? Sabe? Então a plateia lota mais quando você tem sentimentos extremos, né? E o sentimento extremo pode ser de amor ou pode ser de ódio. a pensar nisso, né, que você está falando, dessa maturidade também de entender aquilo que te dá repertório, como é que é então achar uma piada nova cada semana para produzir um stand-up como, por exemplo, o Preto de Neve? O Preto de Neve que acontece que uma, a boa parte do roteiro do Preto de Neve, ele, ele é uma reflexão sobre a minha vida, sobre coisas que eu vivi
e que eu acumulei ali. Agora, eu busco sempre ter alguma coisa de atual para colocar no Preto de Neve, porque dali eu tiro uns cortes para colocar nas redes sociais e, dessa maneira, divulgar e atrair o público, sabe. Mas eu não tenho que fazer um show novo a cada semana, entendeu. Isso seria uma coisa realmente insana, entendeu. E é interessante pensar, nessa vastidão de assuntos que a gente pode ter ou não, ou de como cada um deles bate para a gente, porque agora mesmo, há muito pouco tempo, você lançou um livro que fala sobre tudo. Como é que foi então a experiência de escrever o Aventuras de um Pijamão com Adão? Me ajuda a falar esse sobrenome, Adão Ito. Ito é, Meu Ito Deus. é difícil, é difícil. Eu não sei de onde vem, eu acho que é basco, talvez, uma coisa assim, entendeu. Isso não me Daí, mas assim, ele ali, o tema do meu livro, na verdade não falo sobre tudo não, eu fechei ele e falo muito sobre relacionamentos, né, casamento, solteirice, sexo, falta de sexo, essas coisas assim. E tem um ponto de vista que é o meu ponto de vista, entendeu, de um cara, uma pessoa casada, pessoa feliz no casamento, mas que assim, até o prefácio, o Nando Viana foi muito feliz no prefácio, e que ele fala assim, que parece que eu tô olhando a vida pela fresta da porta, entendeu? E falando assim sobre como é que tá o mercado dos solteiros lá fora, sabe? E tem algumas eu fico pensando assim: "Caraca, hoje em dia o cara ser solteiro hoje em dia é uma trabalheira danada", sabe? Olha, tá muito difícil, Hélio. Não tá? Porque você se aproxima de uma garota, dali pra você considera que você está assediando, entendeu? Aí essa coisa de você não pode se interessar por uma pessoa que trabalha com você, que aí é moral, você não sabe, são tantas coisas, eu fico pensando assim, quando chega no carnaval, então eu fico imaginando a vida do solteiro no carnaval, eu falei: "Cara, deve ser". Obviamente que isso é fruto de um período enorme de grosserias Claro, estúpidas e gigantescas e tal, mas assim, estamos falando aqui de extremos, né. Do outro lado, você tem que, tomar muito cuidado para não ferir suscetibilidades quando você fala com a pessoa. Eu já ouvi mulheres reclamar quando a pessoa fala assim: mas você está linda", e a pessoa reclamar o que seria um elogio, "Por que que você não elogiou a minha inteligência?", entende? Isso parece, sabe o quê? Parece aquela piada da mãe judia. A mãe judia deu 2 casacos pro filho, um azul e um verde. Aí o filho falou assim: "Pô, adorei esse casaco azul. Então quer dizer que você não gostou do verde?". E assim a gente consegue, como eu falei, né, de certa maneira, falando de relações, a gente está falando de tudo, né. É, Acaba que todos os assuntos acabam sendo permeados, no livro e também, de certa maneira, no stand-up que fala sobre a sua vida, que é muito interessante. A gente consegue fala primeiro sobre a sua aldeia para a gente conseguir falar ao falar da sua aldeia, a gente consegue falar do é. mundo. Aí nesse caso, o Edu, até tem uma coisa curiosa, assim, na construção do meu show, que assim, foi uma construção muito progressiva. E aí no começo, eu eu ficava assim, eu comecei a fazer show com o pessoal da comédia preta, assim, eu fazia quando eu comecei a me interessar pela coisa do stand-up, eu comecei a ir buscar a cena, e aqui e ali. Em 2018, a gente a gente foi muito agraciado por um colega de profissão seu, que foi o William Vac. William Vac deu aquele furo,
e enfim, teve toda aquela confusão e tal, e que ficou marcada a expressão: "Ah, isso aí é coisa de preto", né. Eh, enfim. E aí rolou um grupo de WhatsApp de comediantes pretos que ficavam só brincando sobre esse assunto, sobre esse dia, sobre a situação e tal, blá-blá-blá, tal. E aí a garotada me chamou para fazer parte do grupo de Zap. E aí eu entrei no grupo de Zap, a gente começou a brincar, a zoar com o assunto e tal, fomos ganhando uma certa intimidade, e chegou uma certa hora, houve a proposta da gente fazer um show. E esse show foi se chamar justamente Coisa de Preto. E aí, cara, aí nesse momento eu falei, o show aconteceria em São Paulo, a maioria dos comediantes eram de São Paulo, né. Mas eu falei: "Cara, eu fico afim de participar sim, vou para aí e tal, por minha conta, não se preocupem". E eu comecei a ir para São Paulo para fazer show com o pessoal do Coisa de Preto, sabe. E aí eu ficava muito impressionado com a desenvoltura deles no palco, né, e com a temática que eles traziam para o show deles, que sempre estava relacionado a questões, a algum sofrimento que eles transformavam em graça, né, sabe. Essa coisa de ser seguido no supermercado, eh, dura de polícia, dureza dentro de casa, sabe, falta de grana, falta de tudo em casa, mãe solteira, enfim, coisas que diziam respeito a eles que não diziam respeito a mim, a minha vida. E aí eu comecei a pensar assim: "Caraca", eu tinha muito texto falando mais de política, falando de temas gerais, entendeu? Não fa eu era o meu stand-up não falava muito de mim, né. E eu pensava: como é que eu vou falar de mim, né?". E aí os meninos começavam, sobretudo o Gui Preto, não sei se você conhece, tem o Gui Preto e o Kedney Silva, foram, assim, 2 amigaços, e acabava o show, a gente ficava conversando, e tal, e eu tentando, assim, buscar qual seria a minha persona, e eles falando: "Cara, pô, tu faz tantas coisas diferentes, você nada no mar, pô, você teve uma carreira no caceta, por que que você não fala dessas coisas da sua vida, tal?". E aí eu comecei a porra, a listar coisas que poderiam dar um caldo, entendeu? E até que eu entendi o conceito geral, assim, porra, qual a ida eu não posso vir passar um discurso fake de que sou um cara fudido da favela, não sei o quê, entendeu? Eh aí eu pensei assim: "Cara, mas eu posso fazer um show em que eu conte para o mundo pobre como é o mundo dos ricos do ponto de vista de um preto que por acaso está ali naquele lugar, entende? E foi daí que surgiu o conceito do preto de neve, sabe? Preto de neve já é uma coisa assim a partir de uma história desastrosa, é uma experiência desastrosa na neve, né? Que é um esporte de elite, né? Tem a brincadeira com a Branca de Neve, né? E é é e eu tinha uma história forte também de falar se eu moro num condomínio de luxo aqui no Leblon, sou o único proprietário preto, entende? E provavelmente quando eu sair daqui isso vai voltar a ser só de branco, entendeu? A não ser que o Lázaro Ramos queira comprar minha Olha, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim: "O Hélio tá no Leblon, estrategicamente falando, porque quando a revolução começar, ele é o primeiro que vai estar por ali. Então, por favor, não muda ainda não, que a gente vai começar por aí". mas isso aí eu falo no meu show, eu falo que as pessoas não sabem, mas que o Leblon ele era um quilombo, você sabia? Exatamente. O quilombo, as camélias do Leblon, né, enfim, Que e começava, sabia onde? Pegava do início da Marquês, no final da Estrada da Gávea, bem no alto do topo da Rocinha e descia por toda a Marquês, onde é hoje a Marquês de São Vicente, tomava
onde hoje é a sua nobre residência. E Exato. provavelmente que o Jardim Pernambuco devia ser aqui as ladeiras do Jardim Pernambuco deviam ser, uma plantação de camélias e tal. Mas aí chegou o Manuel Carlos, começou a fazer aquelas novelas e valorizou os imóveis aqui, os pretos tiveram que ir embora. E eu voltei. Hélio, você agora é patrono, né, padrinho de 2 bibliotecas, então como é que a gente pode fazer com que as pessoas conheçam a biblioteca Hélio de la Penha? Olha, é só entrar no perfil @biblioteca La Pena, que você vai ter acesso às informações das 2 bibliotecas, em particular a biblioteca agora aqui do Morro da Babilônia, ela está com o funcionamento do jeito que a gente gostaria que funcionassem as bibliotecas, porque a gente usa bastante o acervo, as crianças que vão lá, elas buscam os livros. A gente fez um convênio com a Escola Municipal de São Tomás de Aquino, então as diretoras, elas compraram a ideia da biblioteca, levam as crianças lá, assim como a gente já levou escritores na escola, sabe, para que houvesse essa interação bem bacana. E isso tudo graças a um grupo que atua com a gente na biblioteca, chamada Rede Arabutã, até mesmo no Instagram, @Rede Arabutã, que são profissionais formados pela UERJ, professores, pedagogos e tal, e que tinham a intenção de promover o incentivo à leitura em bibliotecas comunitárias. E aí, com o nosso encontro, eles passaram a desenvolver esse trabalho dentro da biblioteca da Babilônia. E a gente quer ver se a gente consegue criar um modelo. Estou aí para fazer uma reunião até com uma pessoa que vem fazer um planejamento financeiro e tal, para que a gente consiga criar um modelo de funcionamento que possa se replicar e aí a gente implantar outras bibliotecas com um uma raiz mais forte, sabe. Mas estou muito satisfeito, fiquei feliz demais de você ter ido lá, de você ter, falado sobre o seu livro assim, me identifiquei demais com coisas que você falou, e foi curioso que quando eu estava lendo Na Curva do S, logo de cara eu já percebi, cara, porque você abre o livro já falando da chegada de um plantão, parou para comer um joelho e tal, e tudo na forma de personagens, mas na verdade fala assim: "Pô, isso aqui é o Edu", quando você passou também pela coisa da doença, que eu acompanhei na sua vida real, e ali você coloca em forma de ficção, sabe, os personagens, e a coisa que eu, de alguma maneira, eh me identifiquei com o seu livro, foi que quando eu escrevi o Vai na Bola do Anderson, eu tinha a preocupação de mostrar que o subúrbio não era só tráfico, bandidagem enfim, e aquela briga de gangue de tráfico, ou polícia contra ladrão, aquela porra toda, entendeu? Que havia um outro universo, outras pessoas, ali que aliás são a esmagadora maioria, entendeu? E Exatamente. cabe a nós, contar a história dessas pessoas, para que o público perceba o que vem a ser um suburbano, vem a ser um favelado, né, entendeu? E tirar essa imagem de que, pô, sabe, que favela é tiroteio, né. E aí eu me identifiquei, porque, quando eu escrevi o Vai da Bola do Anderson, depois até virou o Um filme filme? atrás, né, que passou recentemente na sessão da tarde, eu estava querendo dar uma resposta ao movimento que havia naquele momento, com o sucesso de Cidade de Deus, e que, começaram a fazer várias obras, eh, primas do Cidade de Deus, né, mostrando sempre a questão real, né, da violência, do tráfico e tudo
de todo esse sofrimento que vive o favelado, o suburbano e tal, mas eu queria dar uma resposta justamente mostrando o seguinte: "Ah, não é só isso, o subúrbio não é só isso", entendeu? O subúrbio tem muita alegria, tem muita descontração, tem muita coisa boa. Então, eu senti isso no teu livro. Você me mostrar, assim, que, pô, sabe, não, a rocinha não é só isso que as pessoas imaginam, entendeu. Eu fui recentemente à Expo Favela, lá em São Paulo, que foi a Expo Favela Brasil, né, que ela reuniu justamente os empreendedores selecionados nas Expo Favelas regionais. E aí eles fizeram uma cenografia espetacular, e você começa a exposição passando por um túnel, e nesse túnel ele começa assim, ele coloca assim, primeira parte do túnel, como a favela é vista. Aí você entra ali, você ouve barulho de tiro, não sei o quê, noticiário tipo da Atena, passando nas paredes, entendeu? Toda aquela coisa, enchente, aquela merda toda. E aí, como a gente quer que a favela seja vista? Aí eles mostram imagens de empreendedores, produtos que são feitos, a arte que é criada, enfim, toda a riqueza que é produzida na favela, sabe? Achei esse túnel, assim, tão didático, eu cheguei a falar com o Celso: "Cara, Celso, esse túnel tem que estar numa Bienal, esse túnel tem que estar, mais pessoas precisam passar por esse túnel", porque as pessoas sequer têm a percepção da visão preconceituosa que ela acaba tendo, entende? E acaba tendo essa visão preconceituosa até por conta do bombardeio do noticiário, entendeu? A gente, quando sai do Rio de Janeiro, pô, a visão que as pessoas têm no Rio de Janeiro é que você vai andar na rua e vai tomar um tiro, entendeu? É possível? É possível, mas não é só isso. Hélio, para fechar o nosso papo, eu queria que você fizesse, depois de tudo que a gente conversou, uma análise espiritual do auge dos seus 64 anos sobre como é ser botafoguense em 2023. Eu acho que botafoguense, ser Botafogo, é uma lição de vida, cara, porque a gente tem que aprender que a vida é feita de pequenas alegrias e grandes decepções. Então, é meio isso, sabe. Eu, na verdade, todo aquele período que o Botafogo estava uma campanha avassaladora, vencendo todo mundo, eu estava meio desconfiado daquilo, sabe. E aquilo estava distanciando o botafoguense do seu verdadeiro perfil, do seu espírito, sabe. Eu achava importante a gente perder algumas partidas para resgatar o pessimismo, Ent entende. É de fato uma coisa que choca e que mexe muito. Mexe tanto quanto esse papo que eu tive a honra de bater com você. Muitíssimo obrigado. Para mim é uma honra poder te entrevistar. É uma honra poder entrevistar uma pessoa que me molda como indivíduo e como profissional. Muito obrigado Muito e grande obrigado. abraço.